E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Dessa vez vamos continuar falando sobre o período da experiência democrática no Brasil, período que vai de 1945 a 1964. Mas antes de começar a aula, vá embaixo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nossos conteúdos para a gente produzir cada vez mais material para vocês, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você estudar para o Enem, vestibulares, concursos ou na sua escola, tá bom? Então vamos dar continuidade à aula passada falando da experiência democrática no Brasil. Para quem acompanhou a última aula, nós tratamos da redemocratização após o Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, passando pelo governo do general Eurico Gaspar Dutra. Depois falamos sobre o retorno de Vargas à presidência do Brasil até o seu suicídio. E vimos também todo o desenrolar do processo de posse do novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Nas eleições de 1955, ele foi o vencedor pelo PSD, porém a UDN, liderada por Carlos Lacerda, junto com a mídia e parte do exército, queria dar o golpe e não deixar Juscelino Kubitschek assumir. Porém, o general Henrique Lott, que era o ministro da Guerra de Getúlio Vargas e permaneceu após a sua morte, garantiu a posse de Juscelino após as eleições. Então, em 1956, Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil e passa a governar por um período de 5 anos. Bom, quais foram os principais fatos, os fatos principais do governo de Juscelino Kubitschek? Durante a campanha, Juscelino lançou o slogan 50 anos em 5, ou seja, ele queria lançar um projeto de desenvolvimento do Brasil para que o Brasil avançasse 50 anos em apenas 5 de mandato dele. Tá? Então, para isso, ele lançou um plano de metas, um programa de desenvolvimento econômico. Esse plano de metas ele se baseava em investimento em algumas áreas, que nós vamos ver agora. É o desenvolvimento do setor automobilístico. Então, Juscelino atraiu empresas estrangeiras para instalar fábricas aqui no Brasil de carros. Então, vocês estão vendo aí o início da produção do Fusca no Brasil. Investimento em transportes, ou seja, não adiantava ter uma maior frota de carros se nós não tínhamos uma malha rodoviária grande no Brasil. Então, Juscelino quase que duplicou o número de quilômetros asfaltados no Brasil, e vocês veem aí construção de rodovias da época. Investimentos também no setor energético. Se ele queria atrair fábricas, empresas para o Brasil, ele tinha que aumentar a capacidade energética para poder abrigar essas fábricas. Então foi construído em seu governo a usina de Paulo Afonso, que fica aqui no Rio São Francisco, na Bahia. Ao colocar em prática o plano de metas, Juscelino conseguiu garantir um grande desenvolvimento para o país naquela época. Então ocorreu uma euforia generalizada. Foi a época também que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, em 1958, e também a era de ouro do rádio brasileiro. Então tudo isso contribuía para uma sensação de bem-estar no Brasil. Além disso, Juscelino colocou em prática um plano muito antigo no Brasil, que era a construção de uma capital no centro do território brasileiro. Para quem acompanha a história do Brasil, sabe que a colonização brasileira ocorreu no litoral. Então, as maiores cidades e a concentração urbana brasileira se encontra principalmente no litoral. Então, para povoar o interior do Brasil, é que desde os tempos do Império, do governo de D. Pedro II, que já existia a ideia de construir uma capital no interior do Brasil. Durante a campanha à presidência de Juscelino, ele havia prometido construir a cidade de Brasília e o Distrito Federal. Então ele colocou esse plano em prática e no último ano de seu governo, em abril de 1960, Juscelino inaugura a nova capital do Brasil. Brasília seria então a terceira capital do Brasil, depois de Salvador e Rio de Janeiro. Todo esse investimento, toda essa construção de estradas e uma capital nova para o Brasil demandava muito dinheiro. Então Juscelino recorreu a empréstimos no exterior, e isso fez com que aumentasse o endividamento externo brasileiro, ou seja, o Brasil passou a aumentar sua dívida externa devendo a credores estrangeiros. Além de aumentar a dívida externa, ou seja, para não mostrar somente o lado bom também do governo de Juscelino, tivemos também a inflação. A inflação aumentava o preço dos produtos, ou seja, diminuía o poder de compra da população, que ao final de seu governo já tinha passado um pouco daquele período de euforia e já começava a ficar insatisfeito. Essa insatisfação refletiu nas eleições de 1960, uma vez que o PSD de Juscelino e o PTB, o antigo partido de Getúlio Vargas, não conseguiram um candidato forte o suficiente para
concorrer às eleições. Quem se aproveitou desse momento foi a UDN, que vinha tentando chegar ao poder ao longo das eleições e nunca conseguia, perdendo ou para o PSD ou para o PTB. Tá? Então, a UDN lança Jânio Quadros, que havia sido governador de São Paulo, né? E o PSD lança o Marechal Henrique Lott, aquele que garantiu a posse de Juscelino e que foi apoiado por Juscelino também na campanha. Porém, Jânio Quadros conseguiu obter maioria dos votos, chegou a 48% dos votos válidos e foi eleito o novo presidente do Brasil pela UDN. Passamos então a ver o governo de Jânio Quadros, que durou apenas 6 meses em 1961. Bom, por que um governo tão curto? Bom, Jânio Quadros ele começou o governo dele de forma bem confusa. Tá? Essa foto é um marco da época porque ela retrata um pouco o que foi o governo dele, um governo confuso. Bom, para começar, Getúlio Vargas tomou medidas econômicas equivocadas. Ele tentou controlar a inflação, porém, as medidas tomadas por ele fez com que a situação econômica do Brasil piorasse ainda mais. Além disso, Jânio Quadros começou a tomar medidas que pouco acrescentavam ao Brasil daquela época. Por exemplo, ele proibiu biquínis nas praias, como vocês estão vendo as moças aí da época, proibiu corrida de cavalo apostado, proibiu rinha de galo, ou seja, coisas pequenas para a grandiosidade do cargo que ele ocupava. Então o tempo ia passando e nada de efetivo acontecia no governo de Jânio Quadros até então. Para piorar, Jânio Quadros foi eleito pela UDN, um partido conservador, alinhado aos Estados Unidos lá fora, só que ele não mostrava nenhuma fidelidade com o seu partido. Ele apenas usou a sigla para se eleger, ele não seguia as diretrizes, a ideologia partidária. E o pessoal da UDN começou a ficar chateado com ele, principalmente o Carlos Lacerda, né, o líder do partido, que começou a criticá-lo abertamente no Congresso. E piorando mais ainda a situação com sua base, Jânio Quadros tinha uma política externa confusa. Afirmando ele que queria fugir da Guerra Fria e não seguir somente Estados Unidos ou União Soviética, ele começou a ter contato com gente de vários espectros políticos e ideológicos. Então ele se reaproximou da União Soviética, né, que o Brasil tinha cortado as relações com aquele país, condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, tá? E isso deixou os udenistas, ou seja, os partidários da UDN, mais enfurecidos ainda com Jânio Quadros. O fato é que o tempo ia passando, as medidas que ele tomava eram inócuas, não trazia nenhum resultado prático, brigou com sua base política e a pressão foi tanta que Jânio Quadros termina renunciando em 25 de agosto de 1961, 6 meses apenas após ter tomado posse. Bom, a teoria que Jânio renunciou foi porque o seu vice era João Goulart. João Goulart era do PTB. Professor, mas Jânio Quadros não é da UDN? Por que o vice dele era do PTB e seriam partidos de oposição? Porque naquela época se votava no presidente e se votava no vice. E não era obrigado que os dois fossem do mesmo lado. Então foi eleito Jânio Quadros da UDN e foi eleito João Goulart como vice de um partido de oposição, que era o PTB. João Goulart, ele era muito ligado ao populismo, ao trabalhismo de Getúlio Vargas. E essa ideologia política de João Goulart assustava a elite brasileira, que era muito conservadora. Então, tanto a elite brasileira, quanto o governo americano, quanto o exército, não queriam a posse de João Goulart, por achar que ele era radical demais para assumir a presidência no Brasil. Então foi essa a aposta de Jânio Quadros. Ele achou que a elite não ia querer a posse de João Goulart e que iria trazer ele de volta para a presidência do Brasil com amplos poderes para governar à vontade. Mas a elite mostrou que não queria nem Jânio Quadros e nem João Goulart. A posse de João Goulart só foi garantida graças a Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, ligado ao PTB, que iniciou no Brasil uma campanha legalista para que se fosse cumprida a Constituição e João Goulart tomasse posse. Qual foi a saída encontrada para a posse de João Goulart? Que o Brasil virasse uma república parlamentarista. Como é que funciona isso? João Goulart seria o presidente, só que seria apenas uma figura simbólica. Ele iria indicar um primeiro-ministro e de fato ia governar de verdade, ou seja, ele era seria um presidente sem poderes. Só que isso não estava previsto na Constituição, porque o Brasil é uma república presidencialista, é o presidente que governa. Bom, mas foi aceito dessa forma, João Goulart assume a presidência do Brasil e iria indicar um primeiro-ministro para governar no lugar dele.
Claro, esse primeiro-ministro seria aceito se o Congresso a aprovasse. Então, durante essa fase chamada de parlamentarista, onde quem governava era o primeiro-ministro e não o presidente João Goulart, o Brasil teve 3 primeiros ministros no poder. O primeiro deles foi Tancredo Neves, o segundo foi Brochado da Rocha e o terceiro foi Hermes de Lima. Essa fase parlamentarista, a única coisa que podemos destacar assim, de governo é que foi lançada a Lei de Remessas de Lucro. O que quer dizer isso? As empresas estrangeiras que lucravam aqui no Brasil só podiam mandar para fora esse dinheiro, ou seja, para os seus países de origem, apenas 10% do lucro. O resto devia ser gasto ou investido aqui no Brasil. É óbvio que as empresas não gostaram, porque se elas têm lucro, ela quer ter esse lucro total em suas mãos, lá em seu país de origem. Enfim, foi marcado um plebiscito, onde o povo escolhe qual a forma de governo queria, e o povo decidiu que o Brasil deveria voltar a ser presidencialista, onde o presidente que governa de fato. Então essa experiência aí de primeiro-ministro durou 2 anos, mas em 1963 João Goulart assume como presidente de fato. E aí chegamos à segunda fase do governo de João Goulart, que é a fase do presidencialismo, onde ele mesmo governava. E a primeira coisa que ele fez foi lançar o Plano Trienal. É um plano que tinha como objetivo crescimento econômico e combate à inflação. Então ele iria tomar medidas nesse sentido, tá? De desenvolver o Brasil e diminuir a inflação do país. E o segundo ponto importante do governo de João Goulart, dessa fase presidencialista, foi a reforma de base. Bom, seriam reformas agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Como seria essa reforma? Por exemplo, a reforma agrária, ela foi a que deu mais repercussão, porque a pretensão do governo de João Goulart era fazer a reforma agrária, ou seja, tornar públicas terras privadas para depois redistribuir ao povo. Tá? Então isso gerou muita polêmica. Por quê? Porque o próprio Congresso brasileiro era e é até hoje representado por grandes proprietários de terra. Os caras não queriam perder as suas posses para que o governo entregasse ao povo. Então, um grande debate surgiu no Congresso, onde o governo deveria ressarcir o valor das terras que os grandes proprietários iam perder no Brasil. O grande problema é que esses proprietários de terra queriam um valor reajustado, coisa que era meio impossível do governo de cumprir porque não havia dinheiro para tanto. Foi essa reforma agrária pretendida nas reformas de base de João Goulart que começou a minar o seu governo, porque atingia fortemente os interesses da elite brasileira. Tínhamos também a reforma tributária, que era outro problema para a elite, na visão dela, que basicamente era o seguinte: João Goulart propunha que quem ganhasse menos pagasse menos imposto, quem ganhasse mais pagasse mais impostos, ou seja, proporcional ao que recebia. É óbvio que os ricos não querem pagar grandes impostos e foi outra questão que começou a minar o governo de João Goulart. Tínhamos a reforma eleitoral pretendida, que era incluir os analfabetos entre os votantes. Naquela época, analfabetos não votavam. Tínhamos a reforma bancária, onde ele queria liberar mais financiamentos para a população. Tínhamos a reforma urbana, que era a construção de casas populares. E tinha a reforma educacional, que era promover mais vagas nas universidades públicas para atender ao público estudantil. Resumindo, todo esse conjunto de reforma desagradou bastante a elite brasileira, que já não era simpatizante de João Goulart, e começou a ocorrer uma série de movimentos de passeatas contra o governo de João Goulart, acusando o governo dele de comunista, de socialista, contra os princípios cristãos, e terminou que houve um grande desgaste político do governo de João Goulart. E no dia 31 de março de 1964, estão vendo aí os protestos contra o governo dele, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E no dia 31 de março de 1964, o exército brasileiro dá o golpe, toma as ruas e toma o poder, tirando João Goulart da presidência no Brasil. João Goulart se exila no Uruguai e, a partir de 1964 até 1985, o Brasil passa por um período chamado ditadura militar, que será assunto da nossa próxima aula. E aí galera, espero que tenham gostado de mais essa aula. Continue nos acompanhando aqui no canal, veja nossos vídeos, confira as nossas playlists, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso material para valorizar o canal e a gente também produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Até a próxima!